Estamos falando de um quadrinho que quando eu terminei de ler eu pensei, ok, eu preciso consultar um psiquiatra e explicar pra ele o que eu ando lendo. Galera, Sala de Aula à Deriva é muito, muito esquisito. Acompanha comigo. É um quadrinho, é um mangá do Kazuo Umezu, né, um mestre do horror, que tem crianças morrendo das formas mais degradantes, assustadoras que vocês podem imaginar. Sim, crianças, a idade máxima aqui é 12 anos. Nesse vídeo eu quero falar um pouco do mangá, né, uma coleção que está sendo pela Devir. Peraí, deixa eu olhar na pauta. São 6 volumes ao todo, mas principalmente eu fui buscar um pouco de sabedoria para entender o meu fascínio por algo tão doentio, e eu encontrei respostas no Buracos da Estranheza, livro do Junji Ito, né, autobiografia do autor, e também na Jornada do Escritor do Christopher Vogler. Então a gente vai falar um pouquinho também nesse vídeo sobre narrativa, sabe? Por que é tão atrativo a sala de aula à deriva? Gente, para começar, eu acho que nós temos que definir algumas coisas. Tem muita publicação saindo no Brasil, tá? É meio bizarro, assim, é muito mangá, quadrinho, fumete, sei lá, tá, acho que eu falei quadrinho, fumete, enfim. Tem muita publicação e às vezes a gente fica meio perdido no o que é realmente bom, o que é impactante, o que merece mais atenção por ser especial. E eu acredito que Sala de Aula à Deriva entra nessa categoria porque a gente está falando de um mestre do horror. O Kazuo Umezu, primeiro, é a primeira publicação desse mangaka no Brasil, o que é esquisito pra caramba, e ao mesmo tempo ele é a principal influência do Junji Ito. Tipo, esse cara, ele simplesmente influenciou o grande mangaka, até onde eu sei, de horror da atualidade. Gente, até a própria premissa do quadrinho parece muito Junji Ito. Vamos lá, aqui no mangá a gente conhece um garoto normal chamado Sho, que num certo dia ele vai pra aula. Antes disso ele acaba brigando com a mãe, então fica um climão, e no que ele entra na escola, a escola simplesmente some da face da Terra. Tem tipo um terremoto e eles são transportados para o que parece ser outra dimensão. Vocês estão entendendo que do nada um prédio inteiro cheio de crianças e comida, tudo que tem dentro do prédio é transportado para outro lugar. E aí ao redor dessa escola fica só um deserto. Gente, é muito surtado, então, primeiro, né, já chama atenção porque a premissa é estranha, e aí tem uma diferença de pensamento entre as pessoas que estão na escola, que só veem um deserto e acham que o mundo ao redor deles acabou, e as pessoas que estão lá no mundo real, vamos dizer assim, eles acham estranho porque tem uma cratera no lugar da escola e eles não conseguem entender exatamente o que aconteceu. Rapidamente, a situação vira um pós-apocalipse muito doido, porque as crianças nessa escola, elas precisam de comida, alguém tem que ser alimentado, ao redor do prédio só tem um deserto infinito, e aí, cara, é muito louco porque, primeiro, as criancinhas são obrigadas a, vamos dizer assim, amadurecer no momento de dificuldade, os adultos começam a perder o controle, e aí acontece algo que geralmente eu não vejo muito na cultura pop, parece que as obras em geral elas evitam, que é criança morrendo. Gente, sei lá, vai ter criança sendo esfaqueada, tomando tiro, todo tipo de... Eu não vou falar muito para não soltar spoiler, mas eles vão realmente muito longe, então é um mangá que em alguns momentos ele é desagradável, e ao mesmo tempo, isso é bom, porque, cara, tu sente que essa história, ela vai até o limite. O que precisar acontecer com essas crianças vai acontecer. Embora assim, tá, uma crítica que eu tenho ao Sala de Aula à Deriva é que a única criança que tem personalidade é o Cho, né, que é o personagem principal. O resto parece que eles estão ali, beleza, essa aqui eu vou colocar aqui porque ela vai morrer de um jeito muito estranho. Outro ponto bem legal é que, pra quem não tá sabendo, esse mangá é dos anos 70, certo? Mas a narrativa, ela é muito fluida. Eu admito que eu tava preocupado, sabe? Quando eu ouvi falar a primeira vez, eu pensei assim, lá vem um clássico, talvez meio datado, chato de ler. Cara, não, tem muito splash page, né? Afinal, estamos falando de um quadrinho de terror, né? Não tem trilha sonora, não tem jump scare, então o autor pode, no máximo, usar splash page. Mas eu quero dizer que não tem tanto texto, sabe? É uma leitura bem fluida. Claro, tu vê pelos enquadramentos do mês que ele, sabe, não tem enquadramentos tão modernos, como, sei lá, num filme do Michael Bay, não. Mas ainda assim, é uma narrativa muito, muito fluida. Aqui, ó, tem várias e várias splash pages, eu não tô mostrando nenhuma mais violenta, porque, gente, é muito bizarro, tá? Assim, eu acho que a grande vitória de qualquer obra, pra mim, é quando eu não consigo parar de ler. Gente, eu fui até o final desse mangá sem conseguir parar. E assim, a minha grande tristeza é que a última página é um cliffhanger absurdo que eu preciso ler o volume 2, mas assim, pra ontem. Tá, chegou aquele momento do vídeo que eu falei lá no começo, onde eu procurei me entender, né? Por que a gente tem um fascínio tão grande por obras bizarras como essa, sabe? Tipo Sala de Aula à Deriva. Então, gente, tem uma palavra pra isso que é contraste. Esse termo a gente encontra tanto no Buracos da Estranheza
quanto na jornada do escritor, do Wagner, porque assim, o ser humano, ele gosta de contraste. Então, pensa, é a inocência de uma criança versus uma escola no meio do nada, onde a moralidade começa a se perder. Então tu tem esses polos, que é inocência versus o fim da moralidade. Essa não é uma ideia nova, logicamente. Vocês têm, por exemplo, A Estrada, que é o livro, filme, /quadrinho, fala sobre contraste. Então tu tem a inocência da criança num futuro pós-apocalíptico. Dá pra colocar nesse contexto também O Senhor das Moscas, onde a história é basicamente um grupo de crianças que caem numa ilha deserta, precisam eleger um líder, os problemas começam a surgir. E então tu tem essa justa posição entre a moralidade, ou seja, a inocência humana. Será que as crianças são todas do bem naturalmente? Será que é o meio que corrompe o homem, porque elas estão numa ilha deserta, afastadas? Então tu tem essa contraposição entre inocência versus moralidade. Pensa comigo, olha essa imagem do show. Não tem como tu não ficar apavorado, é uma simples criancinha no mundo que tem um deserto ao redor bizarro, com adultos completamente despreparados. Citando o próprio Junji Ito, o contraste é importante no terror. O comum e o anormal, a beleza e a feiura. Quanto mais marcada for a diferença desses contrastes, mais nítida se torna a sombra do terror. O nosso personagem principal, o Sho, ele sai de um momento onde ele tá no cotidiano dele, na escola, tá tudo bem, pra uma virada de chave onde ele tem que se portar como um adulto, onde, eu não lembro de cabeça, mas acho que ele tem tipo 12 anos de idade, ele é uma das crianças mais velhas do grupo, e ele tem que ser um líder. E aí? Mas é isso, galera. Eu não sei mais o que fazer, eu tô viciado no Sala de Aula Deriva, eu preciso ler o volume 2 o quanto antes. E assim, nesse primeiro volume, a gente já tem uma noção do que está acontecendo com as crianças, mas não tudo. Então acho que ainda tem muita surpresa. Tomara que saia o 2 logo pra eu continuar lendo, mas galera, vamos lá, né? Vocês estão gostando dessa retomada dos mangás no canal? Porque eu não falava tanto de mangá, agora tem mais vídeo de mangá. E ainda, vocês gostaram dessa parte mais técnica da explicação? Eu brinquei no começo que eu tava tentando me entender, mas a verdade é que a gente deu uma estudada em roteiro com o grande Junji Ito. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, clica no like, etc, etc. Eu tô meio doente, tô meio cansado, mas é isso. Recomendo o gibi e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.